Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, Deus ele não fala como o homem, porque Deus é espírito. O espírito não produz som que se propaga no ar. Até porque no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 36, afirmou Jesus: "O meu reino não é deste mundo." Deus se encontra no plano espiritual. No plano espiritual não existe ar. Se não existe ar, não existe som, pois o som se propaga no ar. Preste atenção neste mistério, meu querido amigo, mas principalmente na revelação do mistério. Além do mais, Deus não fala. Preste atenção. Deus não fala, Deus não produz som, pois ele é a própria palavra. Deus não é alguém falando. Deus é o verbo. Deus é a própria palavra, que é espírito e não um som produzido pela voz humana. Neste caso, meu amigo, esqueça tudo que você aprendeu sobre Deus. Deus, ele não fala. Repito, Deus é a própria palavra, mas não a palavra deste mundo. Até porque no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 63, está escrito: "As palavras que eu vos digo são espírito e vida." A palavra que está registrada na Escritura não é espírito, é apenas tinta e papel. A palavra é espírito. O espírito não se encontra neste mundo físico, pois o espírito se encontra nas regiões celestiais. Também no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, está escrito que Deus é espírito. A palavra que é Deus é um espírito, não uma letra escrita em um papel, não uma voz sendo pronunciada por alguém. Deus é o próprio espírito, não alguém falando, meu querido amigo. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, acrescentou Paulo: "Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar." Bom, se as palavras que eu vos digo, disse Cristo, são espírito e vida, e esta vida, disse Paulo, precisa se manifestar, então não estamos falando das Escrituras Sagradas, pois as Escrituras Sagradas todos já viram e já ouviram. A Escritura já foi manifestada desde o princípio da fundação do mundo. Já existiu o Velho Testamento, as Escrituras, mas disse Paulo: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, a vida é justamente o Espírito que é a palavra. Este Espírito precisa se manifestar, não a letra das Escrituras. Se a palavra é a vida, que é Espírito, e esta palavra que é Cristo precisa se manifestar, então não estamos falando da letra registrada nas Escrituras. Repito, pois as Escrituras todos nós já conhecemos. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 23, está escrito: "E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou." O verbo, que é a palavra, que é um espírito, não a letra registrada nas Escrituras, não pertence a este mundo. Não é uma voz, uma palavra pronunciada pelo um corpo humano, por cordas vocais. A palavra é espiritual, que não pertence a este mundo. Não pode ser pronunciada neste mundo, porque é um espírito. Também no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 12, está escrito: "Ninguém jamais viu a Deus." Mas a letra, que é a palavra, todos já viram. Está vendo? Deus não é a palavra aqui de baixo, meu amigo, porque ela não é um som de uma voz aqui de baixo. Todo mundo já ouviu a voz, já viu o verbo escrito nas Escrituras. Mas o verdadeiro verbo, a verdadeira palavra não é deste mundo. Repito, ninguém jamais viu a Deus. E disse Jesus: "Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo." A palavra verdadeira, que é Espírito, não é deste mundo. Não está registrada nas Escrituras. Veja, você vai compreender exatamente este mistério. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, disse Paulo: "Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos." Está vendo? A língua dos homens e a língua dos anjos. A palavra dos homens e a palavra dos anjos não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não está neste mundo. A palavra de Deus é espiritual. Deus se encontra exatamente no reino celestial.
Este reino celestial é onde se encontra a verdadeira palavra de Deus. Um anjo, sim, um ser espiritual não produz som. Do contrário, você estaria ouvindo exatamente a voz dos anjos. Se nem mesmo a voz dos anjos você é capaz de ouvir, quanto mais de falar, que dirá da palavra de Deus? A palavra de Deus nada tem a ver com o que está registrado nas Escrituras. O que está registrado nas Escrituras é a palavra dos homens, meu amigo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 23, repito, vós sois daqui de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. A palavra de Deus não é deste mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esta palavra não é a palavra de Deus. Esta é a palavra dos homens. Conforme Deus disse a Moisés: vê que fazes tudo conforme o modelo que te foi apresentado no monte. O que Moisés registrou nas Escrituras era apenas um modelo daquilo que ele havia contemplado nos céus. Esta palavra não é a palavra de Deus, é apenas uma cópia, sim, descrita pela carne. A carne não é capaz de compreender, de discernir os assuntos do Espírito. O Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é discernida pela carne. Então, tudo que está registrado nas Escrituras é um modelo inferior concedido aos homens, para que os homens assim pudessem se achegar um pouco mais próximo da verdade espiritual de Cristo. Repito, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isto é uma representação daquilo que está nos céus, pois no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, vemos exatamente Paulo afirmando: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras sobre pedras. O ministério que trouxe a morte, desde o princípio, a palavra estava no mundo, a palavra era Deus e era o próprio Deus. Esta palavra é que trouxe a morte ao mundo. Esta é a palavra dos homens. Este é o Deus descrito nas Escrituras. É o Deus da morte, pois se utilizou exatamente da palavra do homem, da palavra deste mundo, para discernir exatamente quem era Deus. Por isso vemos exatamente Deus matando, pois a letra do homem é quem mata. Mas Deus, que é a palavra, que é Espírito, é a vida. Mas a palavra do homem que foi registrado nas Escrituras é a própria morte. Repito, o ministério, ou seja, a palavra que trouxe a morte, foi gravada com letras sobre pedras. Estamos falando das Escrituras. Tudo que está registrado nas Escrituras é o oposto daquilo que é Deus, pois Deus é vida, mas a letra mata. Preste atenção neste mistério. Livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E no livro de 1 João capítulo 4, versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Nem olhos viram a palavra, nem ouvidos ouviram o som da palavra de Deus. Porque ninguém jamais viu a Deus ou ouviu a Deus. Tudo que você vê e ouve é o que está registrado nas Escrituras, que é a letra pronunciada pela voz humana. Por isso, os seres humanos são capazes de discernirem o que está escrito nas Escrituras, pois é letra humana, não palavra divina. Pois a palavra divina ninguém viu e ninguém jamais ouviu, pois ninguém jamais viu a Deus, pois Deus é a palavra. Bom, neste caso, Deus não pode ser a palavra registrada nas Escrituras, pois a palavra todos conhecem e todos já ouviram. Mas a palavra, que é o verdadeiro Deus, que é Espírito, não pode ser pronunciado pela boca humana. Porque Deus não é uma voz, um som pronunciado no ar. A voz é Espírito. Deus é este Espírito. Deus não fala. Deus é justamente a palavra que é o Espírito. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O poder da morte está na letra, que é produzida pela voz humana, mas não o poder da vida. Repito, a morte e a vida estão no poder da língua. Isto é uma metáfora. O que está no poder da língua humana é apenas a letra, que foi gravada sobre pedras, que trouxe a morte. Pois a palavra
produzida pelo som da voz humana, não pode produzir vida, senão somente a morte. Até porque no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O Espírito é quem traz vida, o Espírito gera vida. A letra que está na sua escritura, ela apenas mata, ela não gera a vida, meu amigo. Pois a palavra registrada nas escrituras não é a voz de Deus, pois a voz de Deus não pode ser pronunciada ou discernida pela carne. Ou seja, o ser humano, através do som, produz apenas a letra, que mata. Porém, veja, o que consta exatamente no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Repito, a morte e a vida estão no poder da língua. Repito mais uma vez, isso é uma metáfora. O que está no poder da língua é apenas a morte, pois somente no Espírito se encontra a vida. E o Espírito, ele não se encontra neste mundo. Disse Cristo: vós sois de baixo, eu sou de cima. A vida se encontra exatamente na eternidade. A vida eterna é a eternidade. Esta vida que nós possuímos é a própria morte, pois este é o corpo da morte. O som que nós produzimos produz apenas morte, pois aqui tudo é ilusão, tudo é morte, meu amigo. Veja exatamente o que consta no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder de gerar a vida se encontra com o Espírito Santo. Do contrário, Jesus teria realizado milagres antes dos 30 anos. Mas veja bem, antes dos 30 anos, Jesus não realizou milagre algum. Por quê? Porque somente com a palavra, que é o Espírito, é que se encontra a vida. A voz humana, uma representação da letra, apenas mata. Prova disso que no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor repousou sobre Jesus aos 30 anos. Somente após os 30 anos é que ele pôde realizar milagres. Pois o poder da vida se encontra apenas com o Espírito. Pois o Espírito é a palavra de Deus, não a voz humana, não a letra registrada nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai, disse Jesus, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Quem estava curando, quem estava ressuscitando os mortos, era justamente a palavra que era o próprio Deus que estava nele. A palavra que estava nele não era o som produzido pela voz humana, mas era este Espírito que havia descido do alto sobre ele. Este Espírito é a palavra de Deus. Não a voz produzida pelas cordas vocais de um ser humano. Não a letra registrada nas Escrituras. Você pode recitar as Escrituras do princípio ao fim e você não irá realizar milagre algum. Você pode falar em nome de Jesus e mesmo assim não irá ressuscitar nenhum morto. Porque a voz que possui poder está com o Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus é a palavra do Todo-Poderoso. O poder reside no Espírito, que é a palavra. A palavra de Deus, repito, não é um som produzido por voz humana, não é a letra que está registrada nas Escrituras. Até porque, veja bem, tudo foi feito exatamente por Deus. Veja bem, disse a palavra: haja luz e houve luz. Mas antes de haver luz, antes de Deus ter formado o universo, não existia oxigênio. Mas o som se propaga no ar. Como exatamente Deus pronunciou uma palavra se não existia oxigênio? Está vendo? Não faz o menor sentido. Não estamos falando de uma palavra humana, pois a verdadeira palavra se encontra no reino eterno. Foi no reino eterno que Deus produziu estas palavras. E o Espírito não produz som, meu amigo. Tudo que veio a existir a partir daquilo que não existia. Deus é a palavra que não existia, não a que você conhece.